Fala, meus trevosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Nobre, esse aqui é o Que Horror e hoje vamos falar tudo e mais um pouco sobre folk horror, ou em tradução literal, horror folclórico. Mas afinal, o que é o folk horror? E aqui eu vou focar mais na maneira como ele aparece no cinema, tá? E já aviso, não é um subgênero fácil de categorizar, mas na real o gênero nunca é uma caixinha rígida onde todo filme precisa se encaixar perfeitamente, né? A ideia de categorizar é muito mais uma ferramenta para a gente conseguir dialogar melhor, reconhecer certos padrões, criar uma linguagem comum e no fim das contas facilitar a conversa sobre os filmes. Então eu vou falar sobre a origem do subgênero e recomendar um montão de filmes de vários países diferentes. Então já mete um like aí, por favor, e se inscreve no canal que esse roteiro deu muito trabalho e eu acho que vocês vão gostar. Bom, segundo o documentário Woodland's Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror, o termo, que em tradução livre pode ser lido como horror folclórico, teve seu primeiro uso na edição de abril de 1936 do jornal The English Journal, em um artigo chamado A Abordagem Biográfica da Literatura, relacionando o horror folclórico às origens da literatura gótica. Depois, em 1970, foi usado pelo crítico de cinema Rod Cooper para descrever o filme The Blood on Satan's Claw, ou O Estigma de Satanás, de 1971, que é um filmaço e eu vou falar sobre ele mais tarde. Embora o termo já tenha aparecido ali, sua popularização e uso generalizado como um subgênero de horror só ocorreram décadas depois. O uso que consolidou a definição do subgênero foi feito pelo escritor e cineasta Mark Gatiss, em sua série documental da BBC de 2010 intitulada A History of Horror. Filmes como Haxan, de 1922, já podem ser considerados exemplos iniciais de folk horror. No entanto, os estudiosos do gênero costumam usar a expressão a Trindade Profana, nome legal, para se referir a 3 filmes específicos que ajudaram a estabelecer as bases do folk horror no cinema. Essas obras definiram muitos dos temas, imagens e ideias que passariam a caracterizar o subgênero, influenciando gerações de filmes que vieram depois. E são eles: The Witchfinder General, de 1968, cujo título no Brasil é O Caçador de Bruxas. The Blood on Satan's Claw, de 1971, aqui chamado de O Estigma de Satanás. E o The Wicker Man, O Homem de Palha, de 1973. Os 3 filmes foram produzidos na Grã-Bretanha. Os 3 filmes foram produzidos na Grã-Bretanha, que podemos considerar ser o berço do subgênero. O Caçador de Bruxas, estrelado por Vincent Price, é sobre o sádico caçador de bruxas, Matthew Hopkins, durante a Guerra Civil Inglesa, que aterroriza vilarejos exigindo dinheiro por confissões de bruxaria, até que um soldado, Richard Marshall, busca vingança pela tortura de sua noiva, culminando em um confronto brutal. É baseado numa história real e ele está disponível legendado aqui no YouTube. Em O Estigma de Satanás, acompanhamos um fazendeiro no século XIV que desenterra um crânio demoníaco que espalha o caos por uma vila rural, transformando os jovens, liderados por Angel, em um culto violento que comete rituais e assassinatos, levando o juiz local e os pais a tentarem conter o mal que surge da terra, em uma história sobre corrupção da inocência, rebelião contra a autoridade e sexualidade feminina. A trilha sonora desse filme é muito legal. O Estigma de Satanás também está disponível aqui no YouTube. Já O Homem de Palha foca no Sargento Howe, um policial cristão devoto que investiga o desaparecimento de uma menina numa remota ilha escocesa, onde os habitantes pagãos negam a existência da tal menina e praticam rituais bizarros de fertilidade, levando o sargento a descobrir uma conspiração sinistra envolvendo um sacrifício humano para garantir a colheita, algo que foi muito usado em filmes posteriores do subgênero. Esse eu não achei onde assistir na legalidade, se vocês souberem, comenta aí. Esse último filme tem uma estrutura que se repetiu várias vezes desde então. Alguém de fora que chega num lugar que não conhecia e acaba experimentando algum tipo de ritual pagão antigo. Segundo o artigo Introdução definindo o folk horror, de Dawn Kitley, uma das principais características do horror folclórico é a presença do folclore dentro da história do filme, ou seja, no próprio universo em que a narrativa acontece. Um bom exemplo é o filme A Maldição de Chorona, de 2019, dirigido por Michael Chaves. Nele, a personagem central é La Llorona, uma figura do folclore mexicano, uma mulher que, segundo a lenda, afogou seus 2 filhos e passou a vagar pelo mundo em busca de outras crianças. No próprio filme, quando a protagonista escuta essa
essa história, ela comenta: então, esse é um conto folclórico. E esse momento ajuda a mostrar como a narrativa deixa de ser apenas uma história de horror e passa a ser uma história de horror folclórico. Então, de forma mais simples, o horror folclórico nasce de lendas e histórias populares mais sombrias, transmitidas dentro de comunidades ao longo do tempo. Essas histórias costumam falar de monstros, de fantasmas, violência e rituais, e ficam em um espaço indefinido entre o que pode ter sido real e o que pertence apenas à imaginação. O folclore nesses filmes tem um papel essencial. Ele não serve só como pano de fundo, mas como a base do medo que a narrativa constrói. O pesquisador Simon J. Bronner explica que o termo folk pode se referir tanto a um grupo de pessoas quanto a algo tradicional, ligado a costumes locais e a transmissões de histórias de geração em geração. Assim, o horror folclórico se diferencia por criar o seu terror a partir de comunidades específicas, unidas por crenças, lendas antigas e memórias compartilhadas. Muito se pensa no folk horror como algo do passado, mas é justamente a fricção entre o passado e o presente que cria essa tensão. O horror surge da relação com a natureza, com o campo, com a terra e da forma como os personagens se conectam aos espaços físicos ao seu redor. Crenças tradicionais, muitas vezes antigas, estão profundamente ligadas a esses lugares e continuam a influenciar o presente. Há também aquela ideia da psicogeografia, que é o modo como o ambiente afeta a mente, as emoções e o comportamento das pessoas que o habitam. No folk horror, a paisagem não é apenas o cenário, mas uma força ativa, capaz de moldar atitudes, provocar inquietação e sustentar o medo. No entanto, é importante não levar as tradições mostradas no horror folclórico como se sempre fossem reais. Muitas vezes, elas não são tradições reais, mesmo quando o filme ou a história tenta convencer o público de que elas são sim. Na verdade, essas tradições costumam ser criadas ou adaptadas especialmente para a narrativa. Como explica o pesquisador Adam Scoville, o horror folclórico frequentemente cria o seu próprio folclore, ou seja, ele inventa costumes, rituais e crenças que parecem antigos e tradicionais, mas que servem principalmente para causar medo e dar verossimilhança à história. Veja o caso de A Bruxa de Blair. Tudo foi inventado para o filme, inclusive os supostos assassinatos cometidos pelo tal Rustin Parr. Mesmo assim, até hoje eu ainda vejo pessoas que acreditam que o filme foi baseado em fatos reais e que pelo menos alguns desses acontecimentos realmente existiram. I don't know why you have to have every conversation on video. Because we're making a documentary. Not about us getting lost, we're making a documentary about a witch. Em um artigo publicado no site Folklore Thursday, a pesquisadora Matilda Groves defende uma ideia diferente da mais comum sobre o horror folclórico. Muitas pessoas acreditam que esse tipo de terror só acontece em áreas rurais. Inclusive, eu achava um pouco também antes de fazer essa pesquisa. E a Matilda discorda. Para ela, o folclore não pertence apenas ao interior. As cidades também estão cheias de lendas, histórias e crenças populares. Em vez de focar no lugar, ela afirma que o mais importante no horror folclórico é o povo. Tanto que folk em inglês significa tanto povo quanto folclórico. Ainda assim, o termo folk é muito amplo, já que, segundo os estudos sobre folclore, todos nós criamos e transmitimos histórias e tradições no dia a dia. O que realmente define o horror folclórico, portanto, não é qualquer grupo de pessoas, mas uma comunidade muito unida que compartilha crenças, costumes e práticas tradicionais. Em muitos desses relatos, essa união é tão forte que o grupo funciona quase como uma tribo, ou uma seita, né? Com regras próprias e uma identidade coletiva que pode ser ameaçadora para quem vem de fora. Em The Stone Tape, A Fita de Pedra, um clássico do terror britânico de 1972, escrito por Nigel Keel, acompanhamos uma equipe de cientistas que se muda para uma antiga mansão vitoriana com o objetivo de desenvolver uma nova tecnologia de gravação. No entanto, eles acabam descobrindo que as paredes de pedra da casa registram acontecimentos do passado, funcionando como uma espécie de fita que reproduz eventos traumáticos e manifestações fantasmagóricas. Ao tentar analisar ou controlar esse fenômeno, o grupo desperta uma força antiga e maligna, com consequências aterrorizantes. O filme reúne várias ideias centrais do gênero de folk horror. O medo provocado pelo passado, que se recusa a permanecer enterrado, a tentativa de explicar o sobrenatural por meio da ciência. Embora os personagens aqui usem métodos científicos, a narrativa deixa claro que, nessa história, a ciência tem limites e não é capaz de dominar completamente essas forças antigas. The Stone Tape, então, dialoga fortemente com a tradição do horror folclórico, ao enfatizar espaços antigos, memórias escondidas e o confronto entre a modernidade tecnológica
geológica e energias primordiais ligadas ao lugar. Seu conceito central, chamado a teoria da fita de pedra, segundo o qual emoções e eventos ficam impressos na matéria, remete a crenças populares sobre casas assombradas e locais carregados de energia. Mesmo com o seu enquadramento mais próximo da ficção científica, o filme mantém uma atmosfera profundamente ligada ao horror folclórico, o que o torna uma obra influente dentro do gênero. Agora eu vou fazer algumas indicações pessoais de filmes que eu curto de folk horror. Além dos que eu já citei antes, tem os clássicos estadunidenses, né, que talvez você já conheça. A Bruxa, de 2015, dirigido por Robert Eggers, é um dos meus filmes de terror favoritos. E não é por acaso, né? O rigor histórico e o cuidado estético da obra são simplesmente apaixonantes. Eggers, assumidamente um grande nerd, mergulhou fundo em pesquisas sobre a época. Linguagem, vestimentas, costumes, crenças religiosas, tudo o que é pensado para que o filme seja o mais fiel possível ao contexto que retrata. A história se passa na Nova Inglaterra, na década de 1630. William e Catherine levam uma vida cristã ao lado de seus 5 filhos dentro de uma comunidade extremamente religiosa, até serem expulsos por professarem uma fé que não se alinha às autoridades locais. Isolados, passam a viver à margem da floresta, em meio à escassez de comida e ao medo constante. Quando o bebê recém-nascido desaparece, a tensão explode. Teria sido ele devorado por um lobo? Sequestrado por uma bruxa? Enquanto tentam responder essa pergunta, a família começa a ruir por dentro. Cada membro é confrontado com seus medos mais profundos, suas culpas, seus desejos reprimidos e com aquilo que há de mais condenável em si mesmo. O também estadunidense A Bruxa de Blair, de 1999, dirigido por Eduardo Sanches e Daniel Myrick, e sobre o qual temos um vídeo completíssimo aqui no canal, falando sobre tudo dos bastidores da obra, foi um marco do terror folk horror e do subgênero found footage. Aqui os diretores construíram um folclore muito forte, que foi amplamente divulgado como real na sua campanha de publicidade genial. Até hoje eu vejo gente falando que o filme foi inspirado no caso real do assassino Rustin Parr, que é um personagem 100% fictício. Então eles foram bem sucedidos aí nessa publicidade. O longa foca em 3 estudantes de cinema que desaparecem em uma floresta de Maryland, enquanto filmam um documentário sobre a lenda local da Bruxa de Blair, deixando para trás apenas suas filmagens perturbadoras. Vê o vídeo lá, pô. Já em Midsommar, de 2019, dirigido por Ari Aster, a trama segue um casal americano em luto, Danny e Christian, que viajam com os amigos para um festival de verão numa remota vila sueca, onde um retiro idílico se transforma em um pesadelo de rituais pagãos e cultos perturbadores, ocorrendo à luz do dia, culminando em sacrifícios bizarros e a desintegração psicológica e física do grupo. Esse aí é bem perturbador, do mesmo diretor de Hereditário, que também tem alguns elementos de folk horror. E agora, para sair um pouquinho do eixo hollywoodiano, vamos viajar pelo terror folclórico ao redor do mundo. Cada país carrega sua própria cultura, línguas, crenças e mitologias, e é justamente essa diversidade que torna o cinema de horror tão rico. Bom, para começar, imagina você olhar para o céu e de repente ver uma vaca sendo carregada por algo que parece um drone helicóptero. Só que aí você lembra que você está no século XIX, então não existia drone ainda. E aí, em vez disso, você descobre que aquilo é um Krat, uma criatura do folclore da Estônia, um tipo de servo místico criado a partir de materiais domésticos como feno, ferramentas velhas e utensílios, que ganha vida por meio de pactos com o Lulu. Essa é uma das primeiras cenas de November, de 2017, um folk horror estoniano, escrito e dirigido por Rainer Sarnetz. O filme acompanha camponeses que vivem espremidos entre a miséria, o paganismo e o medo, recorrendo a rituais obscuros, criaturas místicas e pactos com o diabo para sobreviver ao inverno brutal e à opressão dos senhores alemães. Eu amei esse filme. Todo em preto e branco, November tem uma fotografia lindíssima e é esteticamente uma obra de arte. Foi daqueles filmes que me deram vontade imediata de pesquisar e conhecer mais sobre o folclore estoniano. A gente vê ali uma cultura em que os mortos caminham entre os vivos, e os vivos passam fome porque precisam alimentar os mortos no dia em que eles retornam ao mundo. Além do folclore, a obra também faz críticas bem afiadas à luta de classes, à desigualdade social, à burguesia, à religião e aos sistemas de crença. Ele é estranho, assim, melancólico, às vezes até engraçado, de um jeito bem doidinho. Vale muito a experiência para quem quer sair do óbvio e conhecer formas diferentes de horror. Infelizmente eu não achei onde assistir na legalidade, se você souber me conta.
Já Vi, de 1967, é um filme soviético de folk horror que tem disponível legendado em português aqui no YouTube. Inspirado num conto homônimo de Nikolai Gogol, a história acompanha um jovem padre que é ordenado a presidir o velório de uma bruxa em uma pequena igreja de madeira em uma aldeia remota. Isso significa passar 3 noites sozinho com o corpo. É um filme que tem efeitos bem legais para a época. A história é muito simples, mas eu achei muito bem desenvolvida e a última cena é muito legal. Minha próxima indicação é o The Wailing, O Lamento, de 2016. Esse é um filme sul-coreano que costuma ser apontado como uma obra marcante do folk horror, ao construir um terror profundamente enraizado nas tradições culturais da Coreia. Ele foge um pouco daquela ambientação clássica, longe da vida urbana, se passando na cidade e acompanhando um policial que investiga uma série de assassinatos brutais e misteriosos, acompanhado por uma doença estranha que causa erupções cutâneas, paranoia e surtos de violência extrema nos moradores. O filme incorpora rituais xamânicos, mitos regionais e crenças populares para criar uma narrativa inquietante. E eu acho que foi uma das melhores atuações infantis que eu já vi na minha vida. A Kim Hwan-hee brilhou aqui interpretando a filha do policial, que é possuída por uma força maligna. Bom, eu queria recomendar um filme também que não é exatamente horror, apesar de ter alguns elementos bem sombrios, mas que é uma animação folclórica absurdamente linda. Baseado na lenda irlandesa das Selkies, as mulheres foca, A Canção do Mar, Song of the Sea, dirigido por Tom Moore, é uma verdadeira carta de amor ao folclore irlandês. A história acompanha Saoirse e seu irmão Ben, que embarcam em uma jornada mágica para salvar o mundo em que vivem e libertar criaturas encantadas presas entre o esquecimento e a dor. Ao longo do caminho, eles descobrem segredos do próprio passado e precisam enfrentar uma bruxa para poder restaurar a magia das Selkies. Visualmente, esse filme é deslumbrante, tem traços delicados, desenhos feitos à mão e uma trilha sonora fortíssima. Agora atenção, para assistir você vai ter que segurar a quinta série, porque em inglês o cachorro da história se chama Q e ele aparece bastante no filme, bastante mesmo. Don't go too close to the water. It's dangerous. Brincadeiras à parte, é uma animação sensível, cheia de simbologias, melancólica e profundamente ligada à tradição oral. Vale demais a experiência, mesmo para quem não é muito fã de animação, principalmente para quem gosta de folclore. E por último, eu queria indicar Onibaba, de 1964, amplamente considerado um dos grandes clássicos do horror folclórico japonês. Escrito e dirigido por Kaneto Shindo, o filme se passa em um Japão devastado pela guerra do século XIV. A história acompanha uma sogra e sua nora que sobrevivem matando soldados perdidos no campo de batalha para roubar suas armaduras e revendê-las. Esse cotidiano brutal começa a se desestabilizar com a chegada de um desertor, despertando ciúmes, desejos e tensões profundas. A situação atinge um ponto extremo quando a sogra passa a usar uma máscara de demônio para aterrorizar a nora e mantê-la sob seu controle. Onibaba é um filme muito cru, intenso e profundamente simbólico. Ele aborda temas como sobrevivência, instintos primários, ciúmes, medo, sexualidade e a completa desintegração da moral em tempos de guerra. Tudo isso é potencializado por uma fotografia belíssima, toda em preto e branco, e pelo uso expressivo da paisagem, especialmente o campo de capim alto, que vira quase um personagem por si só. A máscara usada no filme é a Hanya, uma figura tradicional do budismo japonês e do teatro No. Ela representa uma mulher transformada em demônio por ciúme, ódio ou paixão, com esses chifres, dentes afiados e uma expressão trágica. O longa é bem caliente, tá? Não assista com a sua vovozinha, e ele tá disponível aqui no YouTube. Mas você deve estar se perguntando, ou não. Mas e o Brasil, hein? Depois de tudo isso que eu expliquei, dá para imaginar que o nosso Brasil e as culturas latinas no geral dariam obras incríveis de horror folclórico, né? A gente tem mitos, lendas, religiões, sincretismo, histórias que misturam medo, violência, espiritualidade e memória coletiva como poucos lugares no mundo. Então, para deixar aquele gostinho de quero mais, eu vou segurar esse assunto para um vídeo inteiro só sobre isso. Me conta aí nos comentários se vocês querem um vídeo dedicado só ao horror folclórico brasileiro. Me digam também quais outros filmes desse estilo que vocês gostam e que de repente eu esqueci de falar aqui. Não se esquece de se inscrever e dar um like que ajuda muito o nosso canal a chegar para mais gente. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo da Thaís sobre outro subgênero do horror, o Found Footage, que é muito interessante também. Vou deixar também o meu vídeo sobre a Bruxa de Blair e a minha resenha sobre o recém-lançado Extermínio Templo dos Ossos. O vídeo é quase todo sem spoilers, tá? Só no finalzinho que tem eu deixo um aviso antes para não te pegar de surpresa. Um beijo e obrigada!